Eleva os teus pensamentos a Deus. Coloque a mão no seu coração e comece a glorificar o Senhor Jesus. Então comece a adorar ao Senhor. Fala: Pai, eu estou aqui neste domingo, ó Deus, para te adorar, para te engrandecer, ó Deus, porque Tu és digno, ó Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Em Sua palavra, Deus diz: todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, louvai ao Senhor. Então, Deus, se hoje nós estamos aqui, é porque nós temos fôlegos de vida, é porque nós estamos respirando. Pai, hoje o Tocantins está em alta, Deus, em um dos estados que mais está com infecção respiratória. Muitas crianças, acabei de falar com o Rogério, ele disse que está lotado, muitas crianças no hospital, com crises respiratórias, bronquiolite, pneumonia. E vários outros membros de nossa igreja também se encontram com esses sintomas. Mas, Senhor, todo ser que respira, louve a Ti. Que a gente possa louvar, ó Deus. Se hoje estamos aqui é porque o Senhor nos deu saúde, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, ó Deus. E por isso te adoramos. Senhor, vai de encontro, Pai, a cada membro de nossa igreja, ó Pai, que não pôde vir hoje, que está em casa, às vezes com febre, dor de garganta, pneumonia, bronquiolite, todo mal, venha cair por terra. Senhor, vai em especial, ó Pai, a casa do Rogério e da Nível. Toca, Deus, na vida do Isaac, que ele venha ser curado, ó Deus. Todo espírito maligno que tem causado, Deus, problemas intestinais, diarreia, desidratação, dá-o fora agora em nome do Senhor Jesus. Porque essa criança pertence a Ti, pertence ao Senhor, e ela está curada para a Tua honra, para a Tua glória. E domingo que vem ela vai estar aqui, saudável, rindo, sendo apresentada e consagrada a Ti, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, derrama uma unção especial sobre cada pessoa aqui, ó Pai. Blinda, Pai, o nosso sistema, blinda, Deus, a nossa imunidade. Deus, 1000 cairão à Tua direita, 10.000 à Tua esquerda, mas Tu não serás atingido. Pode vir qualquer tipo de vírus, bactéria, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, mas a nossa casa não será atingida, porque nós temos fôlego, fôlego de vida para adorar ao Senhor, fôlego de vida para encher os nossos pulmões e dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno de toda honra, de toda glória. Oh, meu irmão, se você está respirando, diga: santo é o Senhor, poderoso é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesta noite. Pai, que o Teu sangue, ó Deus, derramado lá na cruz do Calvário, que ele não venha ser em vão, que ele venha ser para remir os nossos pecados, curar as nossas feridas. Oh, Jesus, nós só temos a Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer e por tudo que o Senhor é, ó Pai. Santo, 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 Jesus, digno, digno, digno de louvor, de adoração. Oh, Espírito Santo, hoje estamos aqui na Sua mesa, assentados com o Senhor, para dizer que Tu és poderoso, para dizer que Tu és santo, Tu és digno. Aleluias. Louve, igreja, adore ao Senhor. Você que fala em línguas, fala em línguas. Oh, Espírito Santo, vem sobre este lugar. Aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único
motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Porque Ele é santo. Vamos declarar: só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Ele é santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Quantos apaixonados tem? Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, nós te amamos, nós te amamos. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Não há outro, não
Tu. Jesus, Jesus, Teu amor é maior que qualquer coisa. É maior que todo pecado. Ele está aqui derramando a sua glória. Sinta a presença dele neste lugar. Me Jesus, Jesus, Teu nome é santo e poderoso. Aleluia, aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias, Senhor. Tu tem poder para salvar, Deus. Todos nós necessitamos, Pai, da Tua graça. Oh, Jesus, precisamos de Ti. Perdão e compaixão.
nosso lugar. Aleluias, continue adorando, continue buscando. Hoje é dia de celebrarmos, de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Que momento precioso, que alegria que você está aqui, podendo sentar à mesa com Cristo, podendo viver este milagre da vida que Ele nos presenteou, entregando a própria vida dEle na cruz do Calvário, nos perdoando de todos os pecados, nos lavando, nos purificando. Receba este amor, esta graça. Aleluia. Obrigada, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala
Amém. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Nós somos livres, curados, sarados, libertos e transformados pelo sangue de Jesus. Amém? E como sarados e curados e abençoados e prósperos que somos pelo sangue de Jesus, nós vamos entregar agora os nossos dízimos e ofertas. Amém? Então você que tem um dízimo para entregar, que tem uma oferta, não esqueci de sacar, eu gosto de sacar, mas temos o QR Code ali no fundo, na mesa. Então você pode escanear e fazer transferir seu dízimo, sua oferta. No grupo da igreja também tem lá no início, na página inicial, no WhatsApp, também tem os dados bancários da igreja. Então, no Instagram também, lá no destaque, também tem os dados bancários da igreja. Então, você que quer ofertar, dizimar, só acessar um desses locais e separar seu dízimo e sua oferta. Amém? Glória a Deus. Você que quer entregar aqui ou que já fez o depósito bancário, levanta sua mão para o alto. Se você que está com oferta, levanta sua oferta. Você que fez o Pix ou vai fazer, levanta sua mão para o alto e vamos orar e abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos, ó Pai, cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, nesta noite. Senhor, abra as portas, abra as janelas do céu, ó Pai, derrama bênção sem medida. Pai, aquela bênção sacudida, recalcada e transbordante, ó Pai, que o teu povo, ó Pai, não venha sentir falta de nada. Deus, que o Senhor venha prosperar o teu povo, para que ele tenha uma vida abundante e para que ele possa, ó Deus, abençoar todos ao seu redor. Jesus, aquela pessoa, Deus, que precisa, ó Pai, estamos iniciando o mês, mas aquela pessoa que ainda precisa, Pai, do teu socorro, que precisa, Deus, de uma bênção especial, Deus, que precisa, Deus, que aquela pessoa que está devendo ela, que precisa, Deus, talvez de um aumento de salário, eu não sei, ó Pai, qual é a necessidade de cada um aqui, mas tu conheces, ó Pai, o coração. Então, Deus, derrama, Deus, bênção sem medida sobre o teu povo. Prospera a tua casa, prospera, Deus, o teu povo, porque eu sei que se eles prosperarem, a tua casa também vai prosperar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, pode sair do seu lugar e vir no altar, trazer seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Nós pertencemos ao Senhor e como povo de Deus, nação santa, escolhida do Senhor, nós vamos receber agora a palavra de Deus. O Senhor vai continuar falando ao nosso coração, amém? Então continue em oração, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e continue elevando os teus pensamentos ao Senhor. Fala: Pai, nós te entregamos a Ti este culto. Nós te entregamos a Ti, ó Deus, a vida do pastor Raimundo. Deus, que não venha ser ele, mas que venha ser o Senhor falando através da vida dele. Senhor, coloca as palavras, coloca aquilo, ó Pai, que o Teu povo está precisando, ó Deus. Pai, repreende todo espírito maligno, ó Pai, que porventura, Deus, tenta roubar a palavra do nosso coração, que venha colocar distração. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra venha gerar vida sobre nós, que essa palavra venha ser libertadora e transformadora. Oh Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Deus, nós precisamos, ó Deus, estar sensíveis à Tua voz. Então fala, Senhor, fala aquilo que precisamos, fala aquilo que necessitamos, ó Deus, e que a gente venha sair daqui transformados, libertos, curados, ó Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpadas para os nossos pés,
é luz para os nossos caminhos. A tua palavra nos guia, a tua palavra nos transforma, a tua palavra, Deus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Oh, aleluias, glórias e glórias e glórias, santo, santo, santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. É tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. Passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos
nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada que possa vencer esse amor. Esse amor é tremendo, é grande. Aleluia. Pai, manifesta a tua glória, o teu poder aqui nesta noite. Fala ao nosso coração, revela-nos a tua palavra, ensina-nos, ó Deus, para louvor e glória do nome santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Podei-vos assentar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, nós tivemos um probleminha aí na energia, né? Estava caindo aí queimou os fios lá fora. Aí o irmão Paulo veio e deu uma ajeitada aí, ele pediu para a gente ligar só um ar, por isso que está ligando só um ar. Que aí essa semana ele vai vir aí novamente para fazer uma rede só para os ar-condicionado. Aí está um pouco quente aí. Até que esse aqui está ligado, irmão. Se vocês vierem mais para frente, vai esfriar mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Quarta-feira a gente chegou para orar aqui. Quarta-feira nós chegamos para orar aqui e estava sem energia. Glória a Deus. Mas eu creio que essa semana o irmão vai ter um tempo de vir fazer a instalação para nós aí. Para que a gente possa ligar novamente o ar. Tem dia que esses dias o pessoal estava achando frio, né? Agora hoje está quente. Mas vai se encaixar dando tudo certo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, você trouxe o seu smartphone aí, Provérbios capítulo 24, verso de número 21. Provérbios 24, 21. O livro de Provérbios, Eclesiastes, irmão, livro de sabedoria, livro de ensinamento para o nosso dia a dia, para a gente viver os dias que a gente está aqui na terra. Amém? Daqui a pouco nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Sei que veio para sentar à mesa com Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu queria trazer hoje um ensinamento sobre a ceia, irmão. Não sei por que Deus não deixou, mas estava no meu coração de fazer um ensinamento sobre a ceia. Mas eu creio que um dia Ele vai dar a condição, oportunidade para a gente falar sobre a ceia. Porque às vezes, irmão, as pessoas não participa da ceia, a ceia do Senhor. Tem uma polêmica aí dizendo se é Santa Ceia ou se é só ceia do Senhor, mas no caso é a ceia do Senhor. Muitas pessoas participam da ceia sem ter noção clara do que significa, né? Tem umas pessoas que falam que é como se fosse um memorial, e não é, irmão. A Santa Ceia é um juízo, é diferente de ser um memorial, é um julgamento, é um juízo, é como se nós estivéssemos vivendo a crucificação de Jesus. Ali mudou tudo, irmão, mudou o calendário, mudou tudo, a partir da crucificação, mudou a história, mudou tudo, foi um juízo. Então a gente precisa estudar também sobre isso, para a gente saber ter clareza sobre a Santa Ceia, amém?
Mas daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas aqui no texto de Provérbios capítulo 24, no verso 21 diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. Provérbios 24, 21. Porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem o conhecerá? Amém, irmãos? Então preste atenção aí, esse texto, irmão, tão pequeno, mas ele tem um ensinamento profundo aqui. Ele fala sobre o temor, né? Alerta contra a rebelião, né? Contra a associação, e também ele alerta sobre o julgamento. Então ele traz um ensinamento profundo aqui sobre o nosso comportamento. Ele diz: olha, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. As convenções sociais, nós precisamos temer as convenções sociais, irmão. As regras da sociedade, isso as pessoas precisam entender isso. O rei é aquele que dá as diretrizes para a sociedade, irmão, para a vida aqui na terra. Então, no nosso país não é esse tipo de sistema de hierarquia, de reino, né? Mas é um país democrático, né? Mas tem as leis. Então nós precisamos também nos submeter às leis da nossa nação, as leis sociais. As leis são para que a sociedade possa viver melhor, mais tranquila, viver em paz. Amém? Então ele diz: olha, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Teme as convenções sociais, e não te associe com os revoltosos. Porque às vezes tem muitas pessoas que gostam de desobedecer às leis, né? Que não estão nem aí para... Mas olha o que a Bíblia diz, irmão, olha o que ele está dizendo aqui. Porque de repente levantará a sua perdição. A perdição de quem, irmão? Das pessoas que desobedecem. Tanto ao Senhor, tanto a Deus, quanto às convenções sociais. Traz para as pessoas o quê? Um juízo. E nós precisamos estar atentos, irmão, para a gente não sofrer as consequências. Porque que às vezes acontecem muitas coisas na vida das pessoas e elas não atentam para isso, irmão. Teve um colega, irmão, que trabalhou comigo no trabalho. Um dia ele estava num local e um senhorzinho mexendo no dinheiro, caiu R$100. Ele, pai, colocou o pé em cima dos R$100 do senhorzinho e só esperou o senhorzinho sair, pegou o dinheiro e foi embora. Aquilo ali para ele não foi nada, né? Quando ele recebeu o pagamento, irmão, R$800, colocou no bolso. Quando chegou em casa tinha quanto? Nada, zero, nem um centavo. Aí ele lembrou dos R$100. A justiça veio, irmão. De Deus ninguém se zomba, irmão. Que o homem plantar, ele ceifa. Às vezes as pessoas não atentam para as suas ações, para as suas atitudes, e aquilo gera um problema para a vida dela. É o que está dizendo nesse Provérbios aqui desse livro de sabedoria. Porque de repente levantará a sua perdição. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, para o ensinamento do Senhor e para as convenções sociais, para as leis, nós corremos o risco de sofrer as consequências disso, viu, irmão? De Deus ninguém se zomba, irmão. Que o homem plantar, ele ceifa. Então, às vezes a pessoa não atenta para a situação que ela está enfrentando. Por quê? Porque não vê que ela também infringiu uma lei, né? Aquela pessoa, você já viu, pessoa às vezes não atenta, irmão, e começa a comprar a prestação, ou não é? E depois está o quê? Endividado. Aí depois dá um trabalho, uma luta, né? Porque às vezes a pessoa não atenta que as coisas podem mudar de repente, né? Já imaginou assim? A pessoa às vezes hoje está trabalhando, tem um salário bom, daqui a um ano já não tem mais. Às vezes ficou desempregado, né? Igual esses dias mesmo, agora que teve o casamento aí do Jareu Cidadara, né? O pessoal vieram lá de Abadiânia, né? Aí
um primo aí da Dara, né? Saiu de lá empregado, irmão. Quando chegou, estava o quê? Desempregado. Né? A empresa está entrando em crises, deu férias coletivas, entendeu? Então eles trabalhando, saiu de lá empregado, quando voltou, o trabalho dele já não é mais. Então assim, as coisas mudam de repente, né? Mudam. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atento a tudo, temer a Deus. A gente precisa estar atento ao que Deus fala e também às convenções sociais, às leis, às autoridades, porque quem faz as convenções sociais aqui no nosso país é o que? Congresso Nacional, né? Ali a gente precisa estar atento. Nós não temos um rei, mas nós temos aqui um país com leis, amém? E nós precisamos também, por quê? Porque de repente vem as punições, irmão, vem. O mundo espiritual é real, irmão, e o mundo físico depende do espiritual. Então, o que a gente faz aqui no mundo físico, ele também acontece no mundo espiritual. E as recompensas vêm de onde? Do espiritual. Então, às vezes acontecem certas situações na vida das pessoas que elas não entendem, não compreendem. Amém? Abra agora aí Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso de número 1 e 2. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Romanos capítulo 13, verso de número 1 e 2. Diz assim, olha. Todo homem, aqui é falando com quem, irmão? No sentido da humanidade, todo homem no sentido da humanidade. Ele disse: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, se nós, irmão, não atentarmos para a nossa posição social, para a gente poder obedecer às convenções sociais, às leis que dão diretrizes para a gente viver em sociedade, a gente vai pagar um preço por isso, irmão. Então, às vezes, né, as pessoas não atentam, irmão, e sofrem consequências terríveis por desobedecer às leis. E às vezes assim, a pessoa faz algo aqui, das pessoas é fácil a gente se esconder, é ou não é? Mas de Deus, quem que se esconde? E do acusador, quem é que se esconde? Ninguém. Então o mundo espiritual, irmão, ele é universal. Se você sair desse mundo natural aqui, irmão, você vai saber todas as coisas. Tudo para você é como se você estivesse numa sala só. Você consegue entender isso, sim ou não? Quando você passa para o mundo espiritual, é como se você estivesse numa sala só com tudo que existe. Você não precisa estar de frente para nada para você saber o que está acontecendo. Aqui no mundo físico não, se os nossos olhos não veem, a gente não sabe, não é? A pessoa estiver aqui do outro lado fazendo uma coisa assim, você não sabe o que ela está fazendo. Mas no mundo espiritual você sabe, irmão. Você sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares. Isso é provado por várias experiências de pessoas que tiveram no mundo espiritual, irmão. Então tem muito testemunho de pessoas que tiveram no mundo espiritual e todos falam a mesma coisa, irmão. Todos. Então Deus não deixa nada encoberto, irmão. A pessoa pode até não saber, mas porque não procura. Oséias disse assim: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Hoje já não existe mais isso. Hoje já não, essa palavra já não. Mas a parte B do versículo é que está valendo hoje.
Hoje o que acontece com a pessoa? Ela despreza o conhecimento. Aí ele diz assim: porque desprezaste o conhecimento, eu também te desprezarei. Porque hoje você tem possibilidades imensas de adquirir conhecimento. Você não precisa sair de casa, você não precisa, onde você estiver, você pode estudar o que você quiser. Você pode fazer pesquisa de qualquer coisa. Hoje, com a inteligência artificial, irmão, tem nada que você não saiba, nada. Você pode pesquisar tudo, tanto da palavra de Deus como de qualquer outra coisa. Então hoje o homem ele tem toda a possibilidade de saber das coisas, mas ele pode desprezar isso. Pode ou não pode? Pode. Isso também traz consequências. A pessoa não saber e agir porque não sabe, não tem conhecimento, também sofre as consequências. Então ele disse: de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a pessoa traz sobre si dificuldades que às vezes ela não está preparada para isso, né? Na vida do dia a dia, na convivência do dia a dia com as pessoas, com os seres humanos, tudo. Amém, irmãos? Agora abra aí 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17. Achou aí? Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, irmão, não só a Deus, mas como as autoridades, como as convenções sociais, nós precisamos também nos submeter a elas. As leis são para melhoria da vida social, aqui quando você está vivendo por aqui. Tem que temer a Deus, tem que estar atento a essas situações, para que a gente possa viver melhor. Eclesiastes capítulo 8. Estava lá em Provérbios 24. Aí Eclesiastes capítulo 8. Verso Eclesiastes capítulo 8, verso 2. Diz assim, achou aí Eclesiastes 8, 2? Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine com coisas más, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Amém? Então, quem guarda as leis não vai sofrer a consequência da punição. Se a pessoa se submeter às autoridades, se submeter às leis, tanto a Deus quanto às leis sociais, que rege, dá as regras para a sociedade, ela vai viver bem, vai ter um resultado disso. Então nós temos que estar atentos, irmão, muito atento, porque se infringirmos as leis, vem consequência, irmão. E às vezes a pessoa não atenta, porque às vezes aconteceu isso ou aquilo, porque ela não atentou para a observação das leis, tanto de Deus, quanto da palavra do Senhor, quanto
das autoridades, as leis sociais, as convenções que são feitas para que a gente possa viver melhor. Amém? Também ele traz um alerta, né? Contra a rebelião, a pessoa se associar com as pessoas revoltadas. Você já viu alguém revoltado aí xingando os outros? Já viu alguém falando mal do governo? Já ouviu isso acontecer? Já ouviu? Acho que aqui no Brasil ninguém fala isso não, né? E isso traz maldição para a vida das pessoas, irmãos. E às vezes você vê crente, irmão, descendo a lenha nos outros, não é? Traz maldição para a vida dele mesmo. Abra aí, Salmos de número 1. Salmos de número 1. Salmo 1:1 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, é feliz a pessoa que não participa das coisas que não agrada a Deus, atenta para as convenções sociais, para o direito das outras pessoas, né? Para estar sempre tendo louvor tanto da sociedade quanto de Deus. Amém? Então é bem-aventurado, é feliz a pessoa que se submete às regras. Amém? Provérbios capítulo de número 1. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Verso de número 10. Nós vamos ler do 10 ao 19. Diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitamos ainda que sem motivo os inocentes. Traguemo-los vivo como o abismo, traguemo-los vivo como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida despreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Amém, irmãos? Então, preste atenção aí, ele está falando que o ganancioso, irmão, ele causa problema para ele mesmo. Pessoa, às vezes, irmão, que despreza as pessoas por causa do dinheiro. Às vezes, por causa de 100 reais, irmão, a pessoa acaba com a outra. Fala que ele é o tal, e fala um monte de coisa da pessoa. Ela acha que 100 reais vale mais do que uma pessoa, irmão. Às vezes a pessoa, e muitas outras coisas, irmão.
Aí ele fala a respeito aí da pessoa que coloca dificuldade para as outras. Você já viu pessoas às vezes mentir para as outras pessoas, enganar, falar coisa que não é verdade? Isso tudo traz maldição para a vida da pessoa, irmão, e a pessoa não está atenta com isso. Então nós precisamos estar atento que a nossa convivência na sociedade causa benefícios ou malefícios para nós. Então nós precisamos estar atento a tudo isso, porque às vezes a pessoa até tem temor de Deus, mas não tem temor na sociedade que ela vive. Com as pessoas ela age de qualquer jeito, não tem respeito às vezes, até por pessoas que só querem o bem dela, é ou não é? Você já viu o filho que não respeita os pais? Você já viu isso? Tem muitos, e acha que vai ter sucesso na vida, é ou não é? É, irmão, para vocês terem uma ideia, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que a família que faz pelo menos uma refeição por dia, sentada à mesa, os filhos são mais bem-sucedidos financeiramente. Quando a Mônica e o Hudson foram casar, o Hudson foi lá em casa para falar que queria casar e tal, né? Aí eu falei para ele: seu pai sabe disso? Você tem que marcar com seu pai para a gente conversar. Eu falei: as famílias precisam ser uma família só, não pode ser duas famílias. Aí eu marcou para a gente ir lá falar. Chegamos lá, fomos falar. Eu falei: ó, seu Wilson, falei para ele, nós precisamos ser uma família, para o benefício dos nossos filhos. Nós precisamos ser amigos, nós precisamos conviver, nós precisamos ser uma família, porque nós não precisamos ajudar eles financeiramente, mas nós precisamos ser uma boa família para que eles tenham sucesso. E ele entendeu isso, irmão, mesmo sendo católico, irmão, ele entendeu isso. E às vezes crente não entende isso, irmão. E a pessoa que tem a Bíblia, que ora, que lê, isso para ela não vale nada. Mas olha as condições que o Hudson vive e a Mônica vive. Mesmo sendo pobre, não lhe falta nada. Mas a gente não precisa dar nada para os filhos, irmão. A gente só precisa obedecer a Deus, irmão. A gente só precisa abençoar. Aí às vezes, você já viu, às vezes familiares, a pessoa casa, entra na família e não sabe que ela tem que ser uma família só. Passou a fazer parte da mesma família, irmão. É aliança de sangue, irmão. Aliança de sangue. Então as pessoas não estão atentas a isso. E aí é nora brigando com a sogra, não é? É um monte de coisa. E aí não sabe por que a vida financeira, tá um fracasso. Nós precisamos atentar para as convenções sociais, para as leis. Amém? Amém. Judas, capítulo... Quantos capítulos tem o livro de Judas, irmãos? Então é Judas 11, que só tem um capítulo. Judas, versículo 11. Judas fica lá próximos de Apocalipse. Irmão, esse versículo aqui é muito importante a gente entender ele, muito importante. Judas 11, versículo 11, diz assim, olha: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Amém, irmãos? O que ele está dizendo aqui? Você já leu esses textos bíblicos que falam sobre isso? Sobre o que aconteceu com Caim, e sobre o que aconteceu com Balaão, e sobre o que aconteceu com Corá? O que aconteceu? É importante a gente saber isso, porque às vezes, irmão, nós cometemos os mesmos erros que eles. Mesmos erros. O que Caim
que aconteceu com Caim? Ele não atentou para quem ele estava ofertando, irmão. Às vezes a pessoa vem aqui na igreja, irmão, traz um... vamos botar lá. Não olha aqui, ó, o Criador dela, irmão. O Deus do céu, o Criador do céu, da terra e de todo o universo, irmão. Quando nós vamos nos direcionar para o lado de Deus, nós precisamos saber quem é Ele. Ele não é qualquer pessoa. Ele é o Rei da Glória, irmão. É o Deus Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Se nós nos entregarmos a nossa vida toda para Ele, nós não estamos fazendo nada. É que Paulo disse: se eu entregar tudo que eu tenho para os pobres, se eu for sacrificado, se eu não amar, nada disso me adiantou. Então, se a gente não fizer as coisas com amor, com dedicação, com carinho, irmão, não estamos fazendo nada. Ele disse: olha, cuidado. Ele disse: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Irmão, qual foi o problema dele? Olha o que aconteceu com ele, irmão. Eu acho que é Êxodo 16 que está lá. Ele se levantou contra Moisés, dizendo assim: toda a congregação é do Senhor. Porque Moisés estava dando regras, estava falando o que tinha que fazer. E ele disse: não, todo mundo aqui é de Deus. Eu também sou de Deus. Você já viu gente falar assim? Aí ele disse assim: é de Deus? Então tá bom. Se você morrer com morte natural, então Deus não me escolheu para estar na direção. Porque às vezes as pessoas não atentam, irmão. Quem é que está na direção? Quem é que está na direção? Quem é que está no comando? Quem é que está, entendeu? As pessoas não atentam para isso. E às vezes está nem aí. Aí ele disse assim: não, toda a congregação é de Deus. Não, nós não vamos lá não. Ficaram revoltados com Moisés. E Moisés disse: olha, se vocês morrerem como todo homem morre, Deus não me escolheu. Irmão, é parada difícil. Quando Moisés acabou de falar, o que aconteceu? A terra se abriu e eles desceram vivos, irmão. Toda a casa dele, você vê, não foi só ele, todos. Morreu muita gente naquele dia. Parece que naquele dia morreu 14 mil pessoas, irmão. Você já imaginou o problema que ele causou para a sociedade, irmão? Para ali, para aquela congregação. Às vezes a pessoa não atenta, irmão, que as atitudes dela na igreja destrói a igreja, irmão. Atrasa tudo na igreja. A igreja não cresce, não vai para frente. E a pessoa não sabe por quê. Nós precisamos estar atentos, irmão. As convenções sociais, elas é para a gente, é para melhorar para nós, é para benefício nosso. Então nós precisamos estar atentos a tudo, amém, irmãos? Julgamento súbito e imprevisível. Então Deus, nesse texto de Provérbios, aqueles 2 versículos, fala tudo sobre tudo isso, irmão. E nós precisamos estar atentos, por quê? Porque quando vem sobre nós é difícil a batalha, não é? Quando o julgamento chega, às vezes a pessoa não entende. Será por que eu estou passando por isso? Né? Às vezes a vida da pessoa é amarrada a vida inteira, irmão. Por quê? Porque ela não atenta para as atitudes dela. Ela não se submete à autoridade, ela despreza as pessoas e acha que isso é tudo normal, é ou não é? Abra aí, Isaías 47, verso 11. Isaías 47. Isaías de número 47, verso de número 11.
Diz assim: pelo que sobre ti virá o mal que por encantamento não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha assolação, como não imaginavas. As pessoas às vezes, elas recebem recompensa que elas não sabem por que estão acontecendo aquilo. Elas não têm noção. Será por que estou vivendo isso, irmão? Às vezes, desrespeitou alguém, tratou mal uma pessoa, chegou o rei na pessoa, como as pessoas falam, né? Falou mal da pessoa até ficar vermelha as orelhas da pessoa, né? E aí ela acha que isso aí não tem problema não. A vida dela pode continuar. Bem, aí quando vem a assolação, aí ela não sabe por que está vivendo aquilo, irmão. Não sabe por que está vivendo aquilo, porque o juízo veio sobre a atitude da pessoa. O juízo chegou. E aí a pessoa paga um preço alto, irmão. Nós não lemos lá em 1 de Pedro, devemos tratar as outras pessoas como, de que maneira? Como se fosse uma autoridade, como fosse um superior. Amém, irmãos? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Verso de número 3. Glória a Deus, aleluia. Glória. Diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Então preste atenção nisso, irmão. Quando a pessoa ela age, tem umas atitudes fora do padrão da Bíblia, fora do padrão social, ela não sabe que ela está armando para ela o quê? Uma força satânica contra ela. Aqui está falando da vinda do anticristo, do Senhor das trevas, né? Então assim, a pessoa ela não atenta para a situação que ela vive na sociedade, às vezes fala mal de todo mundo, e aí na hora que ela pensa que está tudo bem, vem o quê? Uma repentina destruição. Você já viu pessoas assim que não, esse mês vai me sobrar um dinheirinho, quando ela vê, o que acontece? Estraga uma coisa em casa e ela tem que gastar tudo, ela nem está esperando, porque não atenta para as convenções sociais, para a sociedade que ela vive, está fora da proteção de Deus. Amém, irmãos? Salmo 73. Salmo 73. Esse Salmo 73, irmão, é um salmo que todo crente precisa saber dele. Salmo 73, verso 18 e 19, diz assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados
de terror. Então, a pessoa que não atenta para as convenções sociais, para a lei, para o que Deus fala, vive agindo de qualquer maneira, irmão, as coisas acontecem de repente, ela não espera, ela é pega de surpresa, e às vezes não sabe por que aquilo está acontecendo. A maioria das pessoas, elas não sabe por que ela está vivendo aquilo que está vivendo, é porque ela não atenta para as atitudes dela, para o comportamento que ela tem diante de Deus e diante das pessoas, das autoridades, diante do convívio social dela. Então é muito importante, irmão, a gente ter noção da vida que a gente leva no meio que a gente vive. É no emprego, é na igreja, é em casa, como você se comporta com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, isso tudo vai influenciar na sua vida. Tudo vai influenciar. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Aí a pessoa sempre fala: poxa, não sei por que está acontecendo isso comigo. Tem que olhar para o seu histórico de vida. Como você trata as pessoas, como você olha para as outras pessoas, como você vê as pessoas. Isso vai fazer você ser feliz ou você ser infeliz. As convenções sociais, irmãos, são para o nosso bem. Respeitar as pessoas, tratar bem, é benefício para você, não é para a pessoa, não. É benefício para a gente. Respeitar as pessoas, tratar elas com amor, né? Isso faz parte, isso faz bem é para a gente. Somos nós que somos abençoados. Mas às vezes as pessoas acham que, irmão, quando você despreza uma pessoa, é como se você estivesse desprezando o Criador dela. Porque tem gente que despreza as pessoas. Não, isso aí não é nada, não. Mas se Deus criou algo que não vale nada, irmão, e Jesus morreu na cruz, pagou um preço tão caro por uma alma que não vale nada, como que a gente analisa as pessoas, né? Todas as pessoas são importantes, irmão. Por isso que ele diz: tratai todas as pessoas como se fosse superior. É algo da criação de Deus e sublime, irmão. É o top da criação, é o ser humano, é as pessoas. Então nós, amém? Então guarde essa palavra no seu coração, não deixe ninguém arrebatar ela. Faça viver isso na sua vida. Atenta para as pessoas. Atenta. As pessoas são muito importantes para Deus. Muito. Por isso que Ele pagou um preço caro. Deixou de ser Deus, veio ser homem. Por causa das pessoas, irmão. Veio viver a nossa vida para entender, compreender tudo sobre nós. Amém? Então, quando você olhar para uma pessoa, olhe com um olhar de Deus, com os olhos de Deus. Algo importante, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então guarde essa palavra no seu coração, medite sobre essas palavras, irmão, esses textos bíblicos que nós lemos. O Salmo 73, irmão, um salmo muito importante para todo cristão. Ele fala muito sobre isso, sobre as convenções sociais, sobre a vida das pessoas aqui no dia a dia. Nós precisamos estar vivendo de acordo com a Bíblia, irmão, de acordo com a palavra de Deus. Principalmente hoje, irmão, com as redes sociais. O crente precisa estar atento demais, irmão. Irmão, teve essa questão aí desse pastor Mirim aí que o pessoal está falando. Cuidado com isso, irmão. Não compartilhe, não critique, não fale nada sobre isso. Não traga, não faça parte com os revoltosos, irmão, com as pessoas que criticam, que falam mal. Não faça isso. Não faça isso. Você viu lá, fica quieto, não fala nada. Isso é uma questão que você depois pode atrair uma maldição para a sua vida e não sabe por quê. Às vezes está lá
dá um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na família, e você não sabe por quê, porque não atentou. Quem está fazendo errado, irmão, vai prestar conta. Agora você não pode fazer do pecado do outro o seu pecado. Porque de acordo com como eu analiso as pessoas, aquilo pode ser o meu pecado. Porque a pessoa errou e eu acabo pecando porque a pessoa errou, eu acabo pecando também. Por quê? Fazendo o juízo, fazendo algo que... Ou disseminando, irmão, a má notícia. Crente é para disseminar só as boas novas, só o evangelho. As notícias ruins, as coisas ruins, tem que sair fora. Não pode deixar. Amém, irmãos? Então, são coisas que estão acontecendo muito nos nossos dias. Pessoas que não estão atentos às coisas que estão acontecendo. Apareceu tem um outro que apareceu aí dizendo que ele é o mensageiro, é o Cristo, né? Aparecendo aí, essas coisas a gente precisa estar atento, porque isso já são o anticristo que está, não sei se os irmãos compreendem, mas na época de Jesus, apareceu muita gente fazendo o que Jesus fazia. Você pode ver lá no capítulo 5 de Atos, que até eles deram um exemplo de um Tadeu lá, né, que ajuntou mais de 400 pessoas que eram seguidor dele. Então por quê? Porque Jesus estava chegando e ia fazer isso. Então assim, antes de vir alguém, aparece sempre alguém para ir tratando a mente das pessoas, para trazer a confusão. Então hoje vai aparecer muitos dizendo que é o Cristo, porque Jesus está para voltar, entendeu? Dizendo que é um profeta, que é algo de Deus. Isso vai acontecer muita coisa, mas todo crente precisa estar atento. Precisa estar atento. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Então, guarde essa palavra no seu coração. Atente para as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, porque as coisas que acontecem hoje é que nos beneficia ou que nos amaldiçoa ou que nos abençoa. Então nós é que somos abençoados ou amaldiçoados pelas coisas que acontecem nos nossos dias. Então nós precisamos estar bastante atento. Tanto nós não podemos sofrer as consequências pelo pecado dos outros, né? Porque se a pessoa estiver fazendo errado, aí é problema dela, não pode ser o meu problema, porque senão o problema dela passa a ser o meu problema. Aí ela faz as coisas e eu passo a ser o quê? Um zombador. O que aconteceu com aquele jovem que zombaram do profeta, né? Apareceu o urso lá e matou 42 deles. Então assim, a gente precisa estar atento. Não, eu não sei o que está acontecendo, deixa quieto. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Vamos para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 11 fala da ceia do Senhor. Eu não sei, vou ver com Deus aí quando que Ele vai me autorizar a trazer um ensinamento sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Ó, preste atenção nesse versículo, irmão. Será o quê? Réu. Então isso quer dizer que é um juízo. É um juízo aqui. Então será réu. Então nós não podemos participar da ceia do Senhor, para ser um réu. Não, nós precisamos participar para ser o quê? Salvo, irmão. Para ser liberto, para ser descondenado. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E mais uma palavra, falando de juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha, você conseguiu entender esse texto, irmão? Ele está falando de juízo, de condenação, de salvação. Então, esse ato que a gente faz aqui é para salvação, não pode ser para condenação. Então, é um juízo. Então, assim, a gente tem que ter o temor no nosso coração, né? Tem que saber o que está fazendo, tem que, meu negócio é com Deus, eu quero fazer parte daqueles que serão salvos, que estarão na glória com o Senhor. Amém? Mas eu quero um dia, se Deus permitir, eu trazer um estudo mais aprofundado sobre a Santa Ceia, para que a gente possa aprender muito mais sobre isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o irmão Wander e a irmã Francinete para nos ajudar aqui na ceia. Glória a Deus. Amém? Depois que nós pegarmos o pão e o cálice, é que nós vamos fazer aquela meditação, tá bom? Vai ser rápido. Pode sair do seu lugar, pode pegar o pão e o vinho aí. Com alegria. Louvado seja Deus. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos pegaram? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você está já com o suco e o pão na mão. Agora fecha os teus olhos. Fala com Deus agora. Diga: Senhor Jesus, eu quero agora participar do corpo e do sangue do Senhor, mas com dignidade, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Não me trate segundo os meus pecados, mas segundo esse sangue derramado na cruz.
Fale com Ele agora, Pai. Diga: está na minha mão, Pai, o sangue do Senhor, Pai, o sangue da nova aliança, Pai. Vou participar do Teu corpo e do Teu sangue, Pai, mas com dignidade, sabendo que é juízo, Pai, sabendo que aqui é um julgamento, Pai, que eu vou participar, Deus, porque eu quero a salvação. Aleluia, Pai. Ó Senhor da glória, Pai, atenta, Deus, para nossas... Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de cada um aqui, ó Deus. Que eles possam, Pai, participar com dignidade, Pai, do corpo e do sangue do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Não nos trate segundo, Pai, as nossas falhas, mas segundo o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Lava com este sangue, Pai. Purifica-nos, ó Deus, Pai. Que esta pessoa, meu Pai, quando participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai, que ela seja purificada, Pai, seja lavada e remida pelo sangue da cruz, Pai, seja perdoada, seja sarada, curada, Pai, de qualquer mal, em nome do Senhor Jesus. Levanta o pão para o céu. Senhor Jesus, eu consagro agora esse pedaço de pão, e a partir de agora ele deixa de ser um pedaço de pão e passa a ser o corpo do Senhor, que foi crucificado lá na cruz. Diga assim: Senhor Jesus, já não é mais um pedaço de pão, mas é o corpo do Senhor, que foi crucificado no meu lugar. Participe agora do corpo do Senhor. Levante o cálice para o céu. Senhor Jesus, eu consagro agora esse suco natural da uva. A partir de agora ele deixa de ser o suco natural da uva e passa a ser o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança, Pai. Diga assim: Senhor Jesus, já não é mais o suco natural da uva, mas é o sangue do Senhor, que foi derramado lá na cruz, para perdão dos meus pecados. Participe agora do sangue do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Alabachorelei de diralai. Haralai direi diri, haralai chorelei de jorelei de diralai harai. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor da glória. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és a nossa rosa de Saron. Tu és o lírio dos vales. Tu és o Senhor. Tu és o grande Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue, aleluia. Haralabai tirelei de diralai. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Deus, por tudo, Deus, pelo sangue derramado na cruz, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Pai, poder louvar e adorar o teu santo nome, participar do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Toma cada vida aqui em tuas mãos, Pai.
Guia os seus passos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Leva ao entendimento e à compreensão de todas as coisas, Pai. Que a cada dia o Senhor possa falar mais ao nosso coração, Pai. Fala conosco, Pai. Revela-nos o profundo oculto, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe perecer, Pai, mas toma a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Conduza-nos, ó Deus, no caminho da verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade, Deus. Pai, nós queremos mais do Senhor, da Tua presença, cada dia da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e compreender todas as coisas, Pai, para vivermos, Pai, segundo os preceitos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá uma semana de bênção ao Teu povo, à Tua igreja, Pai. Leva-os em paz e segurança ao Seu lar. Livra, Pai, de acidente, de assalto, de roubo, de furto e das astutas ciladas de Satanás, Pai. Eu abençoo, meu Pai, a Tua igreja, o Teu povo, para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Irmãos, dia 17, é um sábado, vai ser a inauguração da igreja com a presença do reverendo Carlos Eduardo, é o nosso presidente aí do distrito, amém? Então convide as pessoas para estar aqui nesse dia. Ainda não sei o que a gente vai preparar para esse dia, o que os irmãos acham aí, que nós vamos fazer para receber as pessoas, para fazer uma grande festa aqui nesse dia, amém, irmãos? O que os irmãos vão pensando aí, irmão, até domingo para a gente saber o que vão fazer, amém? E domingo é o dia das mães, né, irmãos? Aí as irmãs vão preparar aí uma festa para as mães, sim ou não? As mães preparando para as mães, né? Glória a Deus. Então, pelo menos a oração, pelo menos a oração para as mães eu vou fazer, viu, irmãos? Glória a Deus. Então, domingo é também a apresentação do Isaac, né, irmão? Domingo nós vamos estar apresentando o Isaac. Esse é um dia de festa aqui, né, irmãos? Mais um cristão novo, né, na casa de Deus, zeradinho. Glória a Deus, é o Isaac. Deus abençoe a todos, vão em paz e segurança em nome do Senhor Jesus. Amém?